Olá, pessoal, boa tarde. Como vocês estão? Tudo bem? Boa tarde a todos e todas que nos acompanham. Sejam muito, mas muito bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do videocast Pesquisa Clínica Veterinária. É isso aí. É um prazer estar aqui com vocês para mais uma conversa enriquecedora, com certeza cheia de insights. Meu nome é Edu Oliveira, muito prazer. Estarei conduzindo esse bate-papo aqui, repleto de informações valiosas, com certeza. Eu espero também, claro, que vocês aproveitem ao máximo. Muito bom receber vocês todos aqui agora. Bom, é o seguinte, pessoal. Nosso videocast é um espaço criado especialmente para compartilhar conhecimento e também promover discussões aprofundadas sobre temas que impactam tanto o mercado quanto a sociedade. Então, aqui buscamos trazer especialistas de diversas áreas para contribuir com experiências, análises, opiniões, comentários, proporcionando sempre aquela troca de ideias realmente enriquecedora para todos nós. Bom, esse formato online aqui nosso garante que possamos alcançar o maior número possível de pessoas. É o nosso propósito, né? Independentemente da localização. Então, com essa flexibilidade que aumentou mais ainda após pandemia, nós conseguimos conectar especialistas e também público de diferentes partes do país, e não só do Brasil, né? Até do mundo, tornando a experiência mais acessível, mais abrangente. Então, mais uma vez, a gente agradece vocês que estão chegando agora. Sejam bem-vindos e bem-vindas, porque a partir de agora eu falo um pouquinho do MBA para vocês. Exatamente, o MBA em Pesquisa Clínica Veterinária da Faculdade PSEG é um programa inovador e que visa capacitar profissionais para os desafios do mercado atual. O corpo docente é altamente qualificado, a metodologia é moderna e o curso proporciona uma formação robusta e, mais que isso, aplicável na prática às mais diversas áreas de atuação. Bom, pessoal, e além disso, eu falei um pouco do MBA, mas o PSEG, que é da Faculdade PSEG aqui, a gente está falando com vocês, né? O PSEG é um ecossistema educacional consolidado, com 20 anos de experiência na transmissão de conhecimento de ponta, infraestrutura de excelência e também, claro, apoio humanizado aos alunos durante toda a jornada acadêmica. Agora vamos ao assunto desse nosso dia, dessa nossa sexta-feira, porque o tema do episódio de hoje, gente, é bem-estar animal em estudos clínicos veterinários. Desafios, práticas e futuro. Um assunto que tem ganhado, a gente sabe, né? Cada vez mais destaque, importância. Então nós vamos explorar hoje a importância da especialização no cuidado e também, claro, no bem-estar em estudos clínicos veterinários, nos animais. Discutiremos os principais indicadores de bem-estar que devem ser monitorados, as boas práticas de manejo para sempre minimizar o estresse e os requisitos estruturais essenciais para poder garantir ambientes adequados em centros de pesquisa. Então, a partir de agora, vocês já estão há poucos minutinhos aqui, e a partir de agora, juntem-se de vez a nós para entender como a pesquisa clínica está evoluindo cada vez mais, um mercado em crescente expansão, e quais também são as tendências, além das tendências, oportunidades futuras, diante das crescentes exigências regulatórias e também científicas. E claro que a participação de vocês que estão aqui com a gente é essencial. Queremos tornar essa conversa bem interativa, um bate-papo entre a gente mesmo. Então não deixem de enviar suas perguntas, comentários pelo chat e posteriormente até vocês podem ligar o áudio para participar. Depois a gente conversar um pouquinho com o professor e com a professora aqui, tá? Nós faremos o possível para trazer as contribuições de vocês para a discussão e também responder as principais dúvidas ao longo desse episódio. Vamos lá. Para enriquecer agora ainda mais o nosso bate-papo, nós contamos com a presença de Luísa Cervenka e Luiz Augusto Roça, profissionais com ampla experiência na área. Primeiramente, apresento a vocês a professora Luísa Cervenka, uma profissional experiente na área de pesquisa clínica veterinária, com uma sólida formação acadêmica e uma carreira dedicada ao avanço da medicina veterinária. Atualmente, ela é coordenadora de pesquisa clínica na Bioxen, liderando estudos clínicos para o registro de medicamentos veterinários em diversas agências reguladoras da América Latina. E também apresento a vocês Luiz Augusto Roça, que tem mais de 2 décadas de experiência na condução de estudos clínicos veterinários, com mais de 1.350 pesquisas realizadas para registro de medicamentos. É veterinário, pesquisador, empresário e lidera projetos de desenvolvimento de biotecnologias aplicadas à reprodução animal e à segurança de fármacos, além de coordenar o MBA
em pesquisa clínica veterinária do PSEG. Temos aqui o coordenador, então, com a gente hoje, pessoal. Sejam muito bem-vindos, Luísa e Luiz, professora, professor. É um prazer receber vocês aqui. Prazer é todo nosso. Obrigada pelo convite e pela oportunidade de falar sobre um assunto tão importante como o bem-estar animal. Nosso coordenador também. Gente, obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado pela presença. Viu, Luísa, os dois xarás aí, os dois Luiz, né? Eu acredito que a gente tem uma oportunidade muito boa de a gente bater um papo sobre o bem-estar animal, né? E a importância do bem-estar animal na pesquisa clínica veterinária no dia de hoje. Muito bem, a gente que agradece essa excelente contribuição de dois profissionais qualificadíssimos com décadas de experiência. É um prazer, com certeza, tê-los aqui para compartilhar seus conhecimentos, suas experiências, suas vivências profissionais. E tenho certeza também que o nosso público vai aproveitar muito essa conversa e aprender bastante com vocês. Bom, então, para começar, eu quero trazer algumas perguntas aqui que vão ajudar muito a guiar essa nossa conversa e também aprofundar a nossa compreensão sobre o tema de hoje, tá? E vocês de casa, ou se estão no escritório, no trabalho, enfim, continuem interagindo ou comecem a interagir aqui no chat, pois teremos um momento para ler também perguntas, comentários. E depois, quem quiser também, mais para frente, a gente pode abrir aqui o áudio de vocês para baterem um papo, tirar dúvidas de forma mais fluida, assim, né? Tá legal? Então vamos lá. Professora Luísa, como a especialização impacta no cuidado e no bem-estar dos animais que participam de estudos clínicos veterinários? Primeiro ponto, a gente precisa entender quais são as características de cada espécie, independentemente desses animais estarem em ambiente de laboratório ou em ambiente domiciliar. É importante que a gente entenda quem é aquele animal, qual as suas necessidades básicas enquanto espécie, para daí então a gente poder entender melhor o que eles necessitam, o que eu consigo oferecer naquele ambiente, seja mais uma vez no laboratório ou no ambiente domiciliar, porque eu consigo fazer pesquisa. Por exemplo, o meu doutorado eu fiz em ambiente domiciliar, mas muitas pesquisas são feitas em laboratório, ou com animais que vivem no laboratório, ou com animais que são convidados a passar algumas horas dentro do laboratório para fazer aquele estudo, para fazer aquela pesquisa. Então é importante que a gente propicie um ambiente onde o animal se sinta confortável para expressar todos os seus comportamentos, para expressar a naturalidade, para que não haja também alteração de parâmetros fisiológicos. Senão a gente pode ter falsos negativos, falsos positivos em decorrência de estresse. Então, pensar num ambiente onde esse animal possa ficar mais relaxado, expressar os seus comportamentos naturais e ter dispositivos que possam ajudar nesse preparo desse animal é fundamental para que a gente consiga trazer a veracidade, trazer a naturalidade daquilo que a gente está buscando, seja a pesquisa com qual objetivo for. Perfeito, professor. A gente quer saber também quais são os principais indicadores, né, de bem-estar animal que devem ser monitorados durante um estudo clínico. Existem várias formas da gente monitorar o bem-estar, mas o mais fácil é através da observação, através de etogramas, que são classificações comportamentais pré-estabelecidas, onde a gente vai observar a frequência e a intensidade de cada comportamento. E daí a gente vai poder dizer se aquele comportamento está ocorrendo com uma certa frequência, que aquele animal pode estar com seu bem-estar comprometido. Além do que, os comportamentos naturais, como beber água, se alimentar, a gente pode também entender que na ausência desses comportamentos naturais ou na dificuldade da expressão desses comportamentos naturais, o bem-estar também pode estar sendo colocado em xeque. Então a gente precisa fazer com que esses animais se sintam confortáveis e eles expressem através da sua comunicação física sinais de bem-estar. Então, por exemplo, no caso de cães, a gente não olha simplesmente o rabo, a gente vai olhar posicionamento de orelhas, a gente vai utilizar a frequência cardíaca, a frequência respiratória, dilatação de pupila, a gente também vai prestar atenção na região facial, em movimentos faciais, como por exemplo, lambedura de focinho, a gente vai prestar atenção em posicionamento corporal desse animal, então se ele está
com atenção, se ele está muito rígido, se ele está mais relaxado. No caso de gatos, a gente vai prestar atenção no posicionamento do corpo, se ele vai fazer alguma vocalização, também orelhas, posicionamento de bochecha, posicionamento de olhos, de bigodes, enfim, são muitos os sinais que cães e gatos podem nos oferecer que a gente pode identificar como desconforto ou estresse, e daí então cabe a nós fazermos o manejo adequado daquele ambiente para minimizar qualquer possibilidade de estresse ou desconforto, priorizando sempre o bem-estar daquele animal, independentemente da situação, seja antes, durante ou após a pesquisa. Muito bom, professor. Obrigado pela resposta. Aliás, pessoal, hoje é só um pequeninho aperitivo assim, tá? Um aperitivo do que vem por aí nesse MBA em Pesquisa Clínica Veterinária. Nesse final de semana, inclusive, tem aula aberta. Daqui a pouco eu conto mais para vocês sobre isso. Professor Guto, pode participar à vontade também, tá aqui com a gente, claro, participar desse nosso bate-papo, principalmente agora no começo, né? Que a gente trouxe trazendo de fato qual que é a importância dessa especialização, como impacta no cuidado com o bem-estar dos animais e também desses principais indicadores de bem-estar animal que a professora muito bem pontuou aqui. É isso mesmo, né? Eu acho que na pesquisa veterinária a gente acaba usando uma população pequena de animais em benefício de uma população gigantesca de animais, né? Então, a caracterização do bem-estar para a gente poder verificar o comportamento desses animais durante o estudo, é imprescindível que todo o conteúdo do protocolo, toda a parte de instalações seja verificada por uma comissão de bioética, né, para que esse estudo seja conduzido dentro das normas que são informadas pelo Conselho de como a gente deve conduzir os estudos clínicos veterinários, né? A maioria das pessoas que trabalham com pesquisa clínica são veterinários, né? E a gente gosta de animais, né? A gente gosta de bichos. Então, a intenção desses estudos são especificamente para desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de técnicas novas, né? Registro dos medicamentos no Ministério da Agricultura. Então, toda vez que a gente se concentra no estudo clínico, a gente precisa sempre se apoiar ao bem-estar animal para que esses animais que são utilizados nesses estudos estejam de uma forma adequada, se alimentando, né, tendo toda a disponibilidade de recreação, quando possível, né? Às vezes os estudos a gente tem que deixar os animais em baias, né, para acompanhamento, mas sempre ter um contato com outros animais, se for possível, durante o estudo, né, ter uma interação com as pessoas, e esse animal, como a Luísa comentou, né, tem que ser observado para ver se tem algum sinal que possa estar interferindo no seu bem-estar animal. E como a Luísa comentou, né, se está interferindo, pode interferir também nos resultados, né? E a gente ter resultados que às vezes não criam a realidade do produto. E com isso, o bem-estar é muito importante para que o animal fique tranquilo durante os procedimentos, fique tranquilo durante as coletas de amostras, né? Para que esse resultado tenha uma fonte fidedigna para a gente entender qual é a resposta daquele produto, daquela técnica que a gente está desenvolvendo no estudo. Perfeito, professor. Aliás, a gente poderia deixar lá para o final para trazer as dúvidas dos alunos, mas tem dúvidas pontuais que tem a ver com o que a gente está falando nesse momento, né? Às vezes muda a pergunta, muda um pouco de assunto, então eu acho que é legal a gente sempre trazer o assunto do momento aqui com as perguntas que chegam. Por exemplo, Leandro de Almeida pergunta o seguinte, professor e professora: em casos de identificar este desconforto, os testes são interrompidos? Muitas vezes eles devem ser interrompidos porque isso pode colocar em xeque o resultado, como o próprio professor Luiz falou. Então, por exemplo, se eu estou vendo um animal, eu estou fazendo uma coleta, por exemplo, eu quero analisar um hormônio específico ou uma taxa específica
fisiológica e eu vejo que esse animal está em grande estresse, ele possivelmente pode ter alteração, inclusive em hemograma, eu posso ter alterações metabólicas. Então, o ideal é que realmente naquele momento a gente pare aquela coleta, a gente pare aquela observação que esteja sendo feita, faça o manejo daquele ambiente para a gente, num segundo momento, fazer novamente a coleta ou a observação desse animal. É claro que isso precisa ser anotado, porque esse animal, se ele está estressando muito mais do que outros animais numa mesma coleta, numa mesma linhagem de captura de informações, ele pode ser um outlier, ele pode ser algo que precise de anotação para a gente entender o que está acontecendo. Agora, se mais vezes ou o mesmo animal ou outros animais venham a demonstrar desconforto naquela situação específica, devemos reavaliar esse protocolo visando o bem-estar dos indivíduos. É muito importante ter um período de adaptação desses animais no estudo. Então, para qualquer estudo que nós temos, nós precisamos de, no mínimo, uns 7 dias de adaptação desses animais para que ocorra a verificação, então, do bem-estar deles, né, de toda a parte clínica, tanto laboratorial como física desses animais, para depois esses animais serem, então, tratados de acordo com o grupo experimental, né? Então, há um período de aclimatação que nós falamos, né, que é importantíssimo ter esse período para a gente observar durante a inclusão desses animais no estudo, se algum animal tem algum sinal de estresse ou tem alguma alteração no seu status clínicos, né? Então, é muito importante ter esse período de aclimatação antes do início em si, que é o tratamento dos produtos nos diferentes grupos animais, né? Os grupos experimentais. Além disso, para evitar que tenha a interrupção completa do estudo, como a professora Luísa comentou, a gente inclui em alguns tipos de estudo animais reservas, né? Mais animais para a gente ter a oportunidade de, se algum animal não se adaptar àquele ambiente, não se adaptar àquele período de aclimatação, ele possa ser retirado do estudo, né, ser descontinuado do estudo, e a gente ter um número mínimo necessário para que a pesquisa siga adiante. E daí a gente não precisa interromper o estudo, mas a gente descontinua aquele animal que não se encaixou, né, não está com parâmetros adequados nesse período de aclimatação que a gente deve fazer antes de começar alguns tipos de estudo, né? Principalmente os estudos onde a gente faz coletas seriadas para calcular farmacocinética, os estudos de inocuidade, os estudos de determinação de período de carência em leite, em ovos, diferente do que acontece nos estudos onde a gente capta animais naturalmente acometidos por algum tipo de doença, né? Aquele animal está com uma doença, mas muitas vezes esses estudos são com animais domiciliados, que ficam com seus tutores, né? Principalmente para estudos com cães e gatos. Então, o que a gente recomenda? Sempre ter o cuidado com o bem-estar animal, sempre ter um período de aclimatação para que aquele animal se acostume àquela situação que vai, ao longo do estudo, se repetir, né, dia a dia, e também a gente ter sempre animais reserva, né, um número a mais do que o necessário para seguir naquele objetivo do estudo, justamente para que não precise interromper o estudo inteiro, mas que aquele animal seja descontinuado por não se encaixar, não estar bem quanto àquele período de aclimatação que ele passou. Muito bem, obrigado, professor, pela excelente resposta. E a gente incentiva vocês, claro, a participarem aqui do nosso chat, trazerem suas perguntas, qualquer dúvida que surgir durante alguma resposta, alguma ponta solta ainda para vocês, aproveitem o momento, é agora, tá? E é o seguinte, professora, a gente pensando ainda em prática, de fato, para os profissionais, né, realmente do setor ter um melhor gerenciamento, monitoramento, um controle, vem a pergunta que é o seguinte: quais boas práticas,
quais boas práticas são fundamentais para, de fato, conseguir minimizar o estresse e garantir a qualidade dos dados obtidos? Eu vou puxar a sardinha para o enriquecimento ambiental e para o ambiente onde esse animal está inserido, independentemente, como o professor falou, se for um ambiente laboratorial, se for um centro de acolhimento de animais, se for na própria residência desse animal, é importante que a gente trabalhe com o enriquecimento ambiental. O enriquecimento ambiental, ele é uma técnica utilizada já há muitos anos, começou em animais cativos, em animais sob cuidado humano, e hoje a gente extrapola isso também para cães e gatos, principalmente porque cães e gatos acabam sendo animais cativos, sob cuidado humano. Então, a gente propiciar situações, propiciar ferramentas para que os comportamentos naturais possam ser executados é fundamental. Apresentar desafios, novidades, desde objetos, passeios, cheiros, interações sociais, enfim, são extremamente importantes para que eu consiga para que o animal consiga expressar os seus comportamentos naturais, para que eu consiga observar esse animal e poder identificar esses comportamentos naturais, identificar em quais momentos que ele não consegue apresentá-los, que isso pode ser um sinal de estresse, um sinal de que o bem-estar está em xeque. Então é importante a gente conhecer de fato aquele animal e propiciar, mesmo que seja um animal de laboratório, propiciar passeios, propiciar treinos. O treino, o adestramento é também uma forma de enriquecimento ambiental cognitivo. É importante que esses animais tenham a capacidade e a oportunidade de adquirirem novas ferramentas para não só se comunicarem, mas também para resolverem situações desafiadoras na sua rotina. Então, aquele animal que fica só naquele local, fechado, sem nenhum estímulo, a gente pode perder muitas informações desse animal durante o nosso estudo. Quer complementar, professor? Perfeito, acho que a Luísa pontuou direitinho quais são as oportunidades, né, de a gente tomar o cuidado com o bem-estar dos animais, né, enriquecendo os ambientes e assim por diante. É importante frisar sobre esse período de aclimatação, porque justamente a gente enriquece o ambiente, né, ele interage, os animais interagem entre si, mas muitas vezes os animais têm que ficar em baias separadas, né? Então é muito importante a gente, como a Luísa falou, treinar também, de os animais ficarem em suas baias separados, né, entre si, ouvirem, né, os outros cães que estão ali, os outros gatos que estão ali, né? Quando a gente fala de estudos para cães e gatos, e os estudos das outras espécies, comumente, eles estão em um ambiente mais propício a ter interações, né, entre o ambiente e os outros indivíduos que estão ali no estudo, né, que são os estudos que a gente faz com animais de produção, né, principalmente bovinos, né, a maioria dos animais ficam soltos em pasto, né, vacas leiteiras também em suas granjas leiteiras. A gente tem uma diminuição do estresse por ser um ambiente mais comum a eles, né? Então, muito importante para cães e gatos ter os treinamentos também de ele ficar na baia ou ficar em gaiolas, né? Principalmente os gatos que precisam ficar em gaiolas, para acostumar, então, durante o período de estudo, que eles vão ter que ficar isolados, né? Isolados por quê? Porque existem estudos que a gente precisa verificar, então, como que está a urina desse animal, como estão as fezes desses animais, né? E eles precisam ficar isolados para a gente não confundir se aquela urina, aquela fezes que tem algum tipo de alteração, você não saber de qual animal que é, né? Então, existem centros de pesquisas onde o gato ele adora tanto ficar na gaiola que é difícil você tirar ele para ir no ambiente, porque ele se acostuma com aquele ambiente, né? Como se fosse a caixinha dele, como se fosse a sua caminha, né? Quando a gente fala em animais domiciliados. Então, é muito importante, como a Luísa falou, né? Ter todo esse treinamento, né? Dos animais para eles saberem que aquilo é normal para eles e eles não terem nenhum tipo de estresse quanto
a realização do estudo quando eles vão estar num ambiente onde não tem muita interação com os outros animais, e um ambiente mais isolado, especificamente para a gente poder controlar alguns sinais que são importantes de resultados para a pesquisa clínica. Aliás, todos esses manejos, cuidados, fazem quase não, perto disso, vai de 100% a diferença, uma diferença radical realmente nos resultados, né, professor? Correto. E daí a gente tendo, então, esse treinamento, esse costume do animal naquela instalação, cumprindo, então, esse período entre a inclusão do animal no estudo e o tratamento, né? Então, a gente consegue, então, verificar a interação desse animal naquele ambiente e evitar, então, que a gente tenha qualquer tipo de problema com o resultado. Eu acho que o mais importante não é nem, nesse caso, não é nem, lógico que é o resultado, né? Mas se há algum problema aquele animal, ele deve ser descontinuado e ser retirado do estudo. Eu acho que essa é muito importante, né? Existem muitas vezes protocolos que são feitos em computador e que às vezes a gente não consegue refletir isso no estudo, né? Então, a experiência de quem vai fazer o estudo clínico é muito importante para entender do que tipo de produto ele vai ser testado, qual é a posologia, qual é a frequência de tratamento desses animais. Então, se é um gato, por exemplo, são produtos orais, a gente sabe que gato é muito seletivo quanto a gosto, né? Então a gente toma cuidado com os produtos que vão ser administrados aos animais, se tem uma atração, isso faz parte também do bem-estar animal, né? E do interesse de a gente poder fazer o tratamento desses animais para testar a sua eficácia, testar a sua farmacocinética. Então, o protocolo, muitas vezes, se é feito por uma pessoa que não tem experiência, né? Às vezes a gente brinca que é um protocolo de computador e não um protocolo de campo, né? Então, muito importante a formação dessa pessoa que vai conduzir o estudo clínico, né? Ter uma formação específica para pesquisa clínica veterinária. Muito importante a especialidade da pessoa que está ali, né? Para que a gente consiga compor um protocolo de estudo que interage com o bem-estar animal, para a gente conseguir que esse animal tenha o seu comportamento adequado, né, sem nenhum tipo de sofrimento, sem nenhum tipo de estresse, para não interferir no dado. Mas se algum momento esse animal se estresse, né, a gente perceba que ele não está bem naquele ambiente, ele deve ser retirado do estudo imediatamente e o dado para ele não vai ser importante, né? A gente precisa tomar muito cuidado e reagir espontaneamente de como está ocorrendo o bem-estar desse animal e evitar que tenha qualquer tipo de problema. Bom, a gente agradece muito a participação de todos vocês que estão aqui com a gente, Aline, Renata Uieda, Isabela do Couto, Jonathan Standen, Michela, Alexandre Almeida, temos também aqui Gabriela Bataclini, Eveline, Pamela Querubim, Fábio Andrade, Denis Anini, Gisele Aires e Thaís Donato. Muito obrigado a participação de todos vocês. E já tem uma pergunta do Denis que chegou aqui para a professora Luísa. É o seguinte, professor, em relação ao enriquecimento ambiental, sou completamente a favor. Na verdade, ele trouxe um comentário aqui para a gente. Acredito que os benefícios superam amplamente as desvantagens. No entanto, pensando nas possíveis desvantagens como pesquisadora, agora sim, a senhora acredita que os enriquecimentos ambientais podem ser prejudiciais para a pesquisa? Porque imagino que em alguns casos eles podem acabar mascarando comportamentos que seriam considerados anormais. Primeiro, a gente precisa entender o conceito de comportamentos anormais. Os comportamentos anormais, eles. Normalmente a pergunta é: anormais para quem? Anormais para quem está observando, anormais para quem, dentro do esperado daquele comportamento que a gente gostaria, daquela pesquisa especificamente. Então, a gente precisa entender o que seriam esses comportamentos anormais. Se são comportamentos estereotipados, por exemplo. Comportamentos estereotipados, independentemente do enriquecimento ambiental, ele pode acontecer, mas é exatamente o contrário. Quanto mais enriquecimento ambiental, quanto mais eu propiciar os comportamentos naturais a serem executados por aquele animal, menos chance de executar
de apresentar comportamentos exacerbados eles terão. Então, é importante primeiro a gente entender isso e entender qual é o foco da pesquisa. Por exemplo, se eu estou avaliando o interesse alimentício daquele animal, por exemplo, numa ração específica, ou de um animal que já tem uma deficiência de alguma coisa, um gato que já é renal, e eu preciso ver a palatabilidade de alguma coisa, eu não vou poder dar enriquecimentos com outros alimentos. Eu não vou poder dar mordedores naturais, eu não vou poder dar brinquedos com petiscos, mas daí vai depender de caso a caso. Mas, por exemplo, quando a gente precisa, em outros momentos, relaxar esse animal, criar situações que ele possa sair desse espaço específico de pesquisa, de controle, a gente com certeza vai trabalhar com enriquecimento ambiental. E mesmo durante a coleta, por exemplo, eu preciso que o animal esteja em jejum por 8 horas para fazer uma coleta específica. Mas para fazer a coleta, eu ainda estou fazendo a adaptação desse animal para a coleta e eu vou precisar utilizar algum tipo de alimento pastoso. Esse alimento pastoso eu posso oferecer durante a coleta para fazer a dessensibilização desse animal, para fazer o pareamento positivo com algo que seja gostoso para esse animal, sem que haja alteração de exame. Então, é possível utilizar um tapete de lambê com uma pasta muito saborizada para esse gato, onde não haja consequência nesses exames. Então, eu posso ter até ali alguns estudos falam em 20 minutos entre a ingestão desse alimento e uma alteração de resultados séricos. Então, a gente consegue fazer a aplicação do enriquecimento ambiental nos mais diversos tipos de situações, mas claro que, a depender do tipo de enriquecimento, mais exclusivamente com a questão alimentar, em alguns momentos da pesquisa realmente não vai ser possível utilizar, mas a gente tem muitos outros, como enriquecimentos olfativos e por aí vai. Então, a gente tem 5 categorias de enriquecimento ambiental, onde a gente pode fazer uso de uma ou mais categorias para qualquer uma das situações que o animal possa estar passando, seja durante a coleta, seja fora da coleta, seja contido ou fora da contenção. Perfeito. Professor? Correto. Eu acho que o treinamento dos animais, né, o condicionamento deles ao ambiente, eu acho que é muito importante, né? Então, a gente vê muitos zoológicos que condicionam os animais a fazer alguns tipos de procedimentos, né? Justamente porque depois, em algum momento, vai ter que cuidar da unha dos animais, vai ter que cuidar da tromba dos animais, quando a gente pensa em elefantes, né? Vai ter que fazer uma coleta de sangue. Então, o enriquecimento ambiental, quando feito antes do início do estudo, né? O animal fica acostumado, ele fica treinado, ele está ambientado ali, né? Então, se isso for feito da forma adequada, você não vai ter tanto problemas quanto ao resultado do enriquecimento, tendo o enriquecimento, desculpa, ambiental ali. E muitas vezes, como a Luísa falou, a gente tem que limitar o enriquecimento, né? O enriquecimento que seja um brinquedo, né, um enriquecimento tátil, né, a gente às vezes tem que limitar e daí a gente pode estimular de outras formas sem que tenha interferência no nosso resultado. Muito bem, obrigado por mais essa resposta dos professores. E tem outra questão também que é a seguinte: quais são os principais requisitos estruturais que um centro de pesquisa deve ter para garantir o bem-estar dos animais? Olha, eu acredito que vai depender da espécie com a qual aquela pesquisa esteja trabalhando. Então, como o professor falou, a gente tem pesquisa, por exemplo, em reprodução animal, com animais de produção, a gente vai ter uma necessidade muito diferente das necessidades, por exemplo, de cão e gato, que é com as 2 espécies com as quais eu trabalho. Então, quando a gente fala em gatos, a gente precisa lembrar que é uma espécie semi-arborícola. Então, eu preciso
ter espaços elevados, por exemplo, para esse animal poder se sentir mais confortável. Só que também vai depender o quanto de espaço e de recurso aquela pesquisa tem. Se é um animal que vai ser mantido cativo, que ele não vai ser de uma família, que ele não vai ser domiciliado, que ele vai permanecer no laboratório, no centro de pesquisa, eu preciso oferecer, o ideal é que eu ofereça a melhor estrutura possível para ele. Mas a gente sabe que pesquisa no Brasil também não é tão fácil, mesmo a gente tendo iniciativa privada. Muitas vezes, por trás das pesquisas, muitas vezes a gente não consegue oferecer a melhor qualidade de vida ou a melhor estrutura para aquele animal. Então, muitas vezes esses animais vão ficar em baias reduzidas, mas mesmo assim a gente já tem elementos, por exemplo, para gatos, a gente tem tocas diminutas, onde a gente consegue colocar dentro desses recintos, dentro dessas baias, onde o animal consegue ficar em cima dessa caixa, dentro dessa caixa, dessa toca, onde ele consiga se esconder um pouco mais, ter esse comportamento um pouco mais de privacidade, ou se ele quiser subir em algum lugar, ele ter essa possibilidade também para a gente ter um pouco mais de garantia de bem-estar. Mas quanto mais ferramentas eu tiver, quanto mais espaço eu tiver, melhor. Então, hoje, por exemplo, tem centros de pesquisas que a gente tem um animal que tem a sua baia, que tem o seu quarto, vamos dizer assim, mas que durante o dia ele passa a maior parte do tempo do lado de fora, fazendo treinos de agility, interagindo com outros cães, podendo executar os seus comportamentos naturais, que muitas vezes dentro da baia ele não tem essa possibilidade. Mas em dia de coleta, que essa movimentação, essa interação possa influenciar de alguma forma na coleta, ele vai passar o dia na baia, mas nessa baia vai ter mordedor, nessa baia vai ter uma infinidade de possibilidades para ele interagir. Então, o espaço mais adequado ainda da pesquisa talvez seja o cachorro na casa com o tutor, mas a gente não consegue fazer 100% das pesquisas dessa forma. Muitos vão ter que estar dentro do centro de pesquisa ou no laboratório, mas a gente precisa oferecer o máximo de oportunidades de expressão do comportamento natural, mesmo em espaços reduzidos. Perfeito. Professor, aliás, pegando o gancho da professora e falando sobre estrutura, né, requisitos estruturais em clínicas, a gente sabe que tem também alunos interessados que estão querendo ingressar para essa área ou conhecer mais como que é hoje no Brasil, até no mundo, em termos de avanço, de evolução nesses requisitos estruturais, pensando no bem-estar dos animais nas clínicas. Bom, quando a gente fala de estudos que a gente faz em clínicas veterinárias, né, muitas vezes a gente precisa ter, então, toda a parte de avaliação dos animais, né? Eles saem das suas casas, os tutores trazem da clínica para eles serem abordados quanto à participação deles no estudo, né? A clínica tem, na verdade, um ambiente muito comum, né? Muito particular, onde muitas vezes os animais têm que interagir entre outros animais que estão ali na clínica, né? Mas, incluindo-se no estudo, acaba se fazendo toda a avaliação como uma clínica normal, né? Uma clínica de gatos, uma clínica de cães, né? O que a gente espera é que esse ambiente seja um ambiente o menos estressante possível para os animais, né? Para que toda a avaliação que seja feita dos animais seja, então, utilizada para como dado no estudo, né? Depois que eles vão para casa, então, o acompanhamento acaba sendo através de monitorias, principalmente quando os animais voltam à clínica, né, para uma nova avaliação. E o importante do ambiente residencial é não mudar em nada, se for possível, né? Manter o mesmo tipo de estrutura que o tutor tenha um animal, né? Se tiver algum tipo de restrição, ter o máximo de cuidado possível, né, para que esse animal não se estresse, né, não tenha nenhuma dificuldade de participação do estudo, para que esse animal não precisa ser descontinuado no estudo. Então, acho que essa que é a ideia, né? Então, muitos estudos clínicos onde o tutor
traz até a clínica, e ele precisa fazer tratamentos ao longo do tempo, né? Então, tratamentos orais, tratamentos tópicos, principalmente, com posologias de 12 em 12 horas, de 8 em 8 horas, assim por diante, acaba tendo um comportamento de estresse no animal para ele receber esse medicamento, né? Que muitas vezes é necessário, como um tratamento antiparasitário, né? Como um tratamento antimicrobiano, não tem escapatória. Se o animal está com a doença naturalmente acometido, né? A gente precisa fazer um tratamento no animal e acaba gerando um estresse, né? Ele não está acostumado a ter esse tratamento, né, de 12 em 12 horas, de 8 em 8 horas, e isso faz parte. A gente considera isso na pesquisa clínica porque a gente tem um grupo controle, né? Então, a maioria dos estudos que a gente faz com animais naturalmente acometidos, esses animais ou recebem um produto referência ou recebem um placebo. Então, vai simular também esse mesmo manejo, né, do tratamento dos animais, e a gente obrigatoriamente precisa ter esse grupo controle para verificar se essa alteração de rotina dos animais não influencia no resultado. Então, em sua grande maioria, os produtos, os estudos feitos com animais naturalmente acometidos, sempre a gente tem que obrigatoriamente ter um grupo controle justamente para que esse animal receba um medicamento que não tem o princípio ativo ou um medicamento que seja similar ao que a gente está testando, justamente para a gente saber se o ambiente, né, essa alteração de rotina, que é o tratamento dos animais, às vezes com um produto antimicrobiano e assim por diante, se interfere ou não no resultado. Por isso que, obrigatoriamente, para esses estudos, a gente tem que ter um grupo controle como referência. Muito bem, então, para complementar também, mais uma pergunta aqui é a seguinte: como vocês, saber a opinião dos dois aqui, enxergam o futuro da pesquisa clínica veterinária em relação ao bem-estar animal e às exigências regulatórias? Talvez eu seja um pouco poliana demais, mas eu acredito que cada vez mais vai ser uma exigência não só da regulamentação brasileira, mas internacional. Peço desculpas que eu perdi meu celular e ele está tocando nesse momento. Desculpa. Então, não só das regulamentações brasileiras, mas as internacionais também, a preocupação com o bem-estar. Então, a gente já tem já tem acordos entre países para que as pesquisas feitas no Brasil com animais tenham uma preocupação maior com o bem-estar. Então, eu acredito que cada vez mais, não só a sociedade vai exigir isso, mas os próprios países que estarão recebendo as informações dessas pesquisas, que estarão absorvendo as informações dessas pesquisas, também vão exigir cada vez mais que o bem-estar seja uma preocupação, que ele seja muitas vezes colocado como prioridade para aqueles animais dentro da pesquisa. Muitas vezes a gente precisa se embasar no conceito dos 3 R's, né? A gente reduzir cada vez mais a tentativa de usar os animais para estudos clínicos. Mas, muitas vezes, como eu comentei aqui, há necessidade de usar os animais, que é um sistema complexo, né? Um animal, ele tem todos os sistemas fisiológicos dele, e isso interfere em qualquer tipo de tratamento do animal, né? E essa variação entre cada animal ter uma fisiologia à parte, né? Semelhantes entre si, mas muito diferentes entre si, né? A utilização dos animais é importantíssima para a gente que tenha a evolução natural daquele sistema, daquela fisiologia, para a gente saber se o produto é eficaz, qual que é o período de carência do produto e assim por diante. Então, não tem escapatória, né? Então, com isso, se a gente precisa usar os animais, né, para fazer a pesquisa, para a gente testar os produtos, é essencial que o bem-estar esteja como um dos pilares, né, da pesquisa clínica, como as boas práticas clínicas, como a qualidade do estudo, né, a qualidade quanto ao dado, o bem-estar está ali interagindo o tempo inteiro. Então, quanto mais
preocupação nós tivermos com esse pilar, mais interessante vai ser o nosso resultado. E como a professora Luísa falou, cada vez mais há exigências de países onde a gente exporta alimento, né, onde a gente vai exportar os nossos medicamentos veterinários para eles, para que esse estudo seja feito com esse pilar muito importante que é a ética quanto ao bem-estar desses animais, né? Então, sempre a importância do dado, mas em paralelo, sempre junto está o bem-estar dos animais. É importantíssimo a gente ter isso para, como a gente vem comentando, não interferir nos resultados, mas o mais importante é perceber se aquele animal está com algum tipo de alteração, está com algum tipo de estresse, e esse animal, se tiver nessa situação, obrigatoriamente ele tem que ser descontinuado do estudo para a gente seguir os princípios de bem-estar animal, que é a utilização de animais que estejam bem durante o estudo, né? Perfeito. Professor, ó, chegou mais uma dúvida aqui do Denis Zanini, ele traz aqui no chat para a gente aqui do Zoom. Vocês acreditam que o conceito das 5 liberdades para a avaliação do bem-estar ainda é relevante ou já surgiram princípios mais novos que estão sendo adotados pela comunidade científica? As 5 liberdades, se eu não me engano, é da década de 70. Então a gente já tem coisas mais atualizadas, como 5 domínios, porque, por exemplo, uma das 5 liberdades é eximir o animal de qualquer tipo de estresse. Hoje a gente sabe que o estresse ele tem 2 tipos basicamente, e um dos tipos, que é o estresse agudo, ele é necessário para a sobrevivência do animal. Então é impossível eu ter qualquer tipo de animal em qualquer tipo de ambiente isento de estresse. É natural que na nossa rotina, que na rotina de um laboratório, numa rotina de qualquer lugar, haja certo nível de estresse. Porque é importante, o estresse, é o cortisol que vai fazer com que aquele animal acorde, vai fazer com que aquele animal tenha interesse em interagir com certas coisas. Então, a gente já tem sim uma atualização das 5 liberdades, que são 5 domínios do bem-estar. Mas a gente tem também outros pilares para falar sobre bem-estar, que não só baseado nos 5 domínios, mas é algo importante. Então, livre de fome e de sede, isso continua, mas também tem a parte emocional agora sendo levada em consideração, onde esse animal tem a capacidade ou é propiciado a ele a execução dos comportamentos naturais, onde tenham, na maior parte das vezes, emoções positivas vinculadas. Então, a gente já teve bastante atualização nessa teoria do bem-estar. É bem observado, viu, professora? Porque existe o estresse do animal, quando a gente vai manipulá-los, né? Eles ficam muitas vezes muito felizes de estarem ali interagindo com a gente, né? Quando a gente tem que isolá-los, né? E depois a gente vai periodicamente fazer avaliações desses animais, os animais eles ficam excitados, né? Então tem uma alteração de batimento cardíaco, tem uma alteração de movimento respiratório, né? E porque eles estão interagindo com a gente, principalmente os cães, mais comum nos cães, a gente consegue ver isso nos gatos também, que ronronam, né? Então a gente não consegue nem ouvir o batimento cardíaco, tanto ronron que o gato está fazendo ali, né? Ele está feliz de estar interagindo com a gente, né? Então, existe também essa alteração que mesmo tendo um período de aclimatação, a gente não consegue tirar a excitação de felicidade do animal de estar interagindo com o investigador, com o cuidador, né? Isso é muito comum, principalmente em cães e gatos, né? Então, a gente vai ter a alteração no parâmetro, mas não é porque o animal está estressado e está estressado de medo e de estresse ruim, vamos dizer assim. Na verdade, muitas vezes eles ficam excitados por a gente estar ali, né, de a gente estar presente, de estar fazendo a interação. Então, isso pode ocorrer também, é muito comum ocorrer esse tipo de alteração de parâmetros, né, como a Luísa falou, desse estresse bom, né, que é o estresse onde tem a felicidade, né, tem a liberação de cortisol ali, né, tem a liberação de adrenalina. Então,
você vai ter essa interação do animal, sem dúvida, mostrando que esse animal está saudável e está tudo bem ali com ele, principalmente nos ambientes controlados, né, de centros de pesquisa, como a Luísa comentou. Muito bem, a gente falou agora há pouco de exigências regulatórias, meio por cima aqui da minha pergunta, né? Mas para ser mais específico agora, como que as regulamentações atuais influenciam a condução de estudos clínicos veterinários com foco no bem-estar animal? Posso começar, Luísa, falando? Por favor. A gente se preocupa muito, como eu comentei aqui, no cuidado dos animais, né? E existem exigências do próprio órgão regulador, que no nosso caso, na parte veterinária, é o Ministério da Agricultura, né? Eles exigem que os estudos sejam feitos com a espécie-alvo, né? Seguindo as boas práticas clínicas, seguindo a ética, né? Quanto ao cuidado com o dado, né? E seguindo o bem-estar animal, né? E muitas vezes a gente interage com o Ministério da Agricultura tentando reduzir o número de animais e reduzir a interação que tem que se fazer para ter o resultado e ter o dado, né, que o Ministério exige, e muitas vezes não é possível, né? Então, o Ministério entende que se for fazer aquele tipo de estudo, obrigatoriamente a gente tem que fazer com a espécie-alvo e tem que fazer com um número adequado de animais, né? Então, o ambiente regulatório, então a agência, nesse caso o Ministério da Agricultura, que exige que se faça o estudo, eles muitas vezes impõem a necessidade de realização de estudos com a espécie-alvo, né, e com um N adequado. Então, para que a gente consiga especificamente em estudos para registro dos produtos veterinários, que obrigatoriamente tem que ser no Ministério da Agricultura, a gente tem a parte regulatória que diz quantos animais a gente deve usar, né, as guias que a gente deve usar, captar informações na literatura, né? E o mais importante, eu acho que nisso com essa captação de dados na literatura, tentar ser o mais assertivo naquele objetivo do estudo, né, de captar os dados e chegar naquele objetivo do estudo. Então, não adianta fazer um estudo que você não tenha estudos prévios, né, de disponibilidade do produto, ou mesmo informação na literatura, né, porque daí você erra o foco daquele estudo e muitas vezes você tem que repetir o estudo, né? Então, já que a gente vai fazer o estudo, faça de uma vez e faça da forma correta, né? Para que a gente, já que vai utilizar os animais, essa pequena população que eu sempre comento aqui, que seja o mais assertivo possível. Então, para que ocorra essa assertividade, então, e que o Ministério da Agricultura exija que se faça o estudo, que tenha o máximo de informação possível sobre a molécula, sobre o que você está buscando no objetivo do estudo, para que seja um estudo mais assertivo possível e não venha a ter resultados que são incongruentes, que você não consegue definir se aquele produto foi eficaz, se aquele produto foi seguro aos animais, se causou algum problema ou não, né? Então, acho que o ambiente regulatório muitas vezes restringe a possibilidade de você ter que fazer o estudo com aquele N, com a espécie animal, não tendo a possibilidade de ter alternativas para que você consiga ter um resultado para, por exemplo, registrar aquele produto no Ministério da Agricultura. Aliás, só um parêntese em forma de pergunta também. Há necessidade, de fato, de atualizações ou melhoria nessas regulamentações? Eu acredito que, quanto ao bem-estar animal, né, quem rege o bem-estar animal no Brasil é o Ministério da Ciência e Tecnologia. E eles vêm há muitos anos, desde a publicação da Lei Arouca, em 2008, né, eles vêm evoluindo muito quanto às suas diretrizes de como conduzir os estudos e assim por diante. Então, o Ministério da Ciência e Tecnologia, imbuído já que vocês vão fazer estudos clínicos utilizando os animais, vocês têm que seguir as diretrizes de boas práticas clínicas. Já no Ministério da Agricultura, a gente tem uma certa carência de regulamentação de
como fazer os estudos de forma assertiva para que esses estudos sejam aceitos no Ministério da Agricultura, né? Então, a gente tem diretrizes muito pequenas do Ministério para, naquela espécie animal, quantos animais você deve usar para aquele tipo de estudo e assim por diante. Lógico que a gente tem guias internacionais, né, que a gente pode usar, e são guias que tentam harmonizar os registros de medicamentos no mundo inteiro, em diferentes regiões do mundo, só que muitas vezes é particular de um país, né? Então, a gente tem uma carência muito grande de ter regulamentações com o Ministério da Agricultura, para que a gente tenha, então, uma assertividade maior no estudo e, quando chegar lá no objetivo do estudo, ter um resultado e isso ser aceito pelo Ministério, né? Então, a gente tem uma carência, diferente do Ministério da Ciência e Tecnologia, a gente tem uma certa carência de regulamentação, pensando no bem-estar animal, né? Pensando na quantidade de animais que a gente vai usar, e quando chegar no Ministério, aquele estudo ser aceito e não precisa ser repetido, por exemplo. Ligar meu áudio aqui. Quer complementar, professora? Não, eu acho que o que o professor falou já é o suficiente. Tá ótimo. Então, outra pergunta. Agora sobre a conscientização pública. Como que tem impactado sobre o bem-estar na pesquisa clínica veterinária? Ou seja, como que os pesquisadores, né, podem aliar seus estudos às expectativas, diríamos, da sociedade? Eu acho que a gente vem tendo uma intensificação, principalmente por parte das redes sociais, quando algo vem a público. Muitas das pesquisas, muitos dos locais onde são feitas as pesquisas, não vêm a público. A pesquisa no Brasil, ela ainda é muito à margem da sociedade e ainda é visto com maus olhos muitas vezes. Então, mesmo utilizando, como o professor falou, com toda essa normativa, passando com todas as regras, comitê de ética e por aí vai, ainda há um grande preconceito com a utilização de animais dentro da pesquisa clínica, dentro da pesquisa científica. Então, quando a gente fala de alguma pesquisa que venha a público, há realmente uma preocupação muito grande da população com o bem-estar e com a qualidade de vida desses animais. Principalmente quando a gente fala, claro que não é o nosso foco aqui, mas quando a gente fala em pesquisa para cosméticos e outras coisas na utilização de animais. Então, cada vez mais vem se buscando pesquisas onde não se utilizam animais, como o próprio professor falou, que o ideal é que a gente minimize as pesquisas que precisem de animais, que só sejam feitas as que realmente não possam ser feitas de outra forma. Então, eu acho que há sim uma demanda social, ainda mais com essa disseminação de informação através das redes sociais, há sim uma necessidade da gente se preocupar cada vez mais, porque se algo for a público, essa pesquisa ela vai ser glosada, essa pesquisa ela vai ser invalidada, possivelmente por tudo que possa vir a ocorrer. Então é muito importante seguir todas essas normas, seguir a ética, seguir tudo certinho para que não haja nenhum erro, para que a pesquisa brasileira, principalmente, não seja inviabilizada decorrente desses fatores. Eu concordo, Luiz. Aí eu acho que o mais importante é o desconhecimento e a não formação desse profissional em bem-estar animal que vai conduzir estudos clínicos. Eu acho que o nosso MBA cria uma oportunidade em diferentes módulos da pessoa aprender como conduzir estudos clínicos, seguindo as boas práticas clínicas, segundo a ética quanto ao resultado, segundo o bem-estar animal, como fazer uma análise estatística adequada, como cuidar da qualidade de tudo isso, né? E eu acredito que falte cursos, especializações específicas para isso. Então, o nosso curso, especificamente para a pesquisa clínica veterinária, ele dá uma importância muito grande ao bem-estar animal, porque
a ignorância, o desconhecimento de como conduzir os estudos clínicos sem que ocorra o bem-estar animal é muito grave, né? E falta esse tipo de formação. Então, o pesquisador, muitas vezes, um investigador de estudo, um monitor de estudo que vai monitorar os estudos, ou mesmo o dono do produto, né, que é o patrocinador, a indústria farmacêutica veterinária, ele não tem formação em bem-estar animal. Então, quando ele vai fazer uma monitoria no estudo clínico que aquela CRO está conduzindo, né, ou aquele centro de pesquisa que está conduzindo, ele não tem a formação de saber se aquilo está sendo adequado quanto ao bem-estar animal ou não. Não adianta só ter todas as resoluções do CONSEA se a gente, como condutor desses estudos clínicos, não vamos ensinar as pessoas de como fazê-los de forma adequada quanto ao bem-estar animal, quanto às boas práticas clínicas e assim por diante. Então, é muito importante a formação desse profissional, né, para saber como utilizar aquelas instruções normativas, como utilizar as diretrizes do CONSEA. O nosso curso visa trazer pessoas que têm esse conhecimento e consiga passar esse conhecimento para quem está aprendendo, para essa pessoa aplicar na sua realidade na condução de pesquisa clínica veterinária. Então, é muito importante ter a formação quanto a isso, mas é muito carente o Brasil quanto a esse tipo de formação. Eu desconheço um estudo, um curso específico de boas práticas de bem-estar animal no Brasil. Já o nosso curso vai ter um módulo específico para isso, né? E a Luísa, ela faz todo esse acompanhamento em centros de pesquisa, ela faz cursos em company, então para as empresas quiserem aumentar a sua abrangência quanto ao bem-estar animal na pesquisa clínica, ela tem todo esse cuidado de poder ir nas empresas, poder ir nos centros de pesquisas, avaliar como está o bem-estar animal. No nosso curso, nós vamos aprender como fazer isso. A Luísa vai trazer essa experiência dela, o professor Adualdo vai trazer essa experiência, a professora Mariana Paranhos vai trazer essa experiência também para falar sobre bem-estar animal. Então, importantíssimo para quem quer conduzir estudos clínicos, independente se é um clínico na sua clínica que pode aumentar o seu faturamento tendo pesquisa clínica dentro da sua empresa, do seu hospital, a pessoa que trabalha no laboratório, né, no centro de pesquisa, ter que saber como conduzir aquele estudo seguindo o bem-estar animal, né? A pessoa que está revisando um protocolo da sua empresa, da sua indústria veterinária, saber se aquilo está adequado quanto ao bem-estar animal ou não. Então, eu acho que o grande problema, entre aspas, do bem-estar animal, e que é fato, é o desconhecimento de como fazer estudos clínicos seguindo o bem-estar animal. Não adianta só ler as diretrizes. O importante é a gente ter contato com pessoas que têm experiência em como realizá-las, justamente para que ocorra de forma adequada e que as pessoas que não sabem o que é pesquisa clínica ou defendem que não é possível realizar estudos clínicos com animais, entenda que esse profissional bem formado vai ter a possibilidade de reduzir o máximo possível o estresse desse animal, vai reduzir o máximo possível o comportamento repetitivo desse animal que possa causar um estresse. Então, a formação desse profissional, eu acho que é importantíssimo para que a sociedade entenda que há necessidade de realizar os estudos clínicos, mas que ele é feito com profissionais que tenham formação para isso. Muito bem mesmo, professor, professora. Muito obrigado por todas as respostas, insights compartilhados, que é sempre inspirador, né? Ouvir profissionais que têm tanto a contribuir e tenho certeza que nosso público aqui está aproveitando demais, ao máximo, essa troca. Professor Guto, Luiz Augusto Roça, como coordenador do MBA em Pesquisa Clínica Veterinária, já falou um pouquinho, mas dá para dar mais detalhes, falar um pouco mais sobre o curso e como ele vai, de fato, preparar todos os alunos, os interessados, para atuarem na prática, na linha de frente da pesquisa clínica? Edu, muito obrigado pela sua oportunidade. Eu acho que
o que eu acabei de falar, embasado no bem-estar animal, também se reflete em práticas clínicas, no cuidado do gerenciamento dos estudos clínicos, né? No cuidado do dado, né? Da análise estatística que deve ser feita, do planejamento de início daquele estudo, desenvolvimento daquele protocolo, e depois também a parte gerencial, então, da qualidade do estudo clínico, né? Então, o nosso curso MBA, ele é um curso de 360 horas, né? Nós temos aulas, né, no terceiro fim de semana de cada mês, são aulas dos sábados ou domingos. Essas aulas são gravadas, então, se o aluno não conseguir acompanhar naquele fim de semana, que é interessante estar ao vivo, né, porque pode interagir com as pessoas que estão ali, mas ele pode depois verificar a gravação daquela palestra, daquela aula, né, e depois interagir de uma forma com os professores sem problema nenhum. Mas o nosso curso, ele visa ter a formação completa do profissional que vai trabalhar com pesquisa clínica, que já trabalha com pesquisa clínica. Sendo ele a pessoa que está na indústria veterinária, né, sendo o patrocinador do estudo, sendo o investigador do estudo, o cara que vai conduzir o estudo clínico, sendo o monitor do estudo, né, então a pessoa que monitora se o estudo clínico está sendo feito da forma adequada. Se essas pessoas não tiverem esses pilares, né, boas práticas clínicas, bem-estar animal, gerenciamento dos estudos clínicos, avaliação estatística e qualidade do estudo clínico, você não vai ter uma pesquisa clínica adequada, não vai responder de forma adequada o que você quer no objetivo do seu estudo, sem saber qual que é o N adequado, qual que é a avaliação estatística adequada, a qualidade, como você gerar esses dados seguindo o bem-estar animal, as boas práticas clínicas. Então, o nosso curso vai dar essa oportunidade para quem quer fazê-lo, de ter, então, profissionais que colocam a mão na massa, profissionais que trabalham no Brasil, que já trabalharam no exterior, né? Então, experiências maiores, de um mercado, às vezes, maior do que o brasileiro, né? De como é conduzido o estudo clínico lá fora. Então, são profissionais que botam a mão na massa, não é só uma pessoa que faz política, não é só uma pessoa que diz que faz estudos clínicos, mas não coloca a mão na massa. Então, como você conversou, Edu, eu já fiz mais de 1.000 estudos específicos nesses últimos 20 anos que eu trabalho com pesquisa clínica para registro de produtos veterinários. Eu sou a pessoa que estou coordenando esse estudo, eu estou trazendo as pessoas com mais experiência possível para que as pessoas que já estão no mercado há 20 anos possam ter uma interação e saber como conduzir aquele estudo, ter uma experiência diferente do que toda aquela rotina que a gente faz de protocolo, de dados brutos, de planilhas, de estatística, depois o relatório final. Isso às vezes a gente fica muito acostumado com isso, né? Então, trazer experiências de outros tipos de estudo, de experiências trabalhando fora do Brasil, eu acho que é o essencial desse nosso curso. Eu agradeço todo mundo que está participando aqui. Quero o máximo de possível de pessoas que estão aqui se matricularem no nosso curso para ter essa oportunidade. Eu acho que o PSESG está abrindo uma oportunidade para a pesquisa clínica veterinária que não existe no Brasil. Eu acho que é essencial, então, que a gente possa oferecer à sociedade, né, aos profissionais que trabalham nessa área, ou o profissional que quer participar desse mercado e não conhece, nós estamos aqui à disposição para ensiná-los de como fazer. Muito bem, olha, a gente agradece demais a presença do professor e da professora e agora deixamos para vocês, interessados que estão aqui no Zoom com a gente, nessa participação, quem quiser, põe aquela mãozinha aqui, pode ligar o áudio e participar, fazer pergunta por aqui mesmo, se não quiser digital, pode ser pelo chat, enfim. Vamos dar alguns segundinhos aqui, só para quem quiser se manifestar, se tiver alguma pergunta para o coordenador do curso, aproveitem, tá? Sobre o curso, qualquer detalhe aí, e também a professora Luísa, com dúvidas a respeito do curso e do mercado também, como ela muito passou aqui durante toda essa nossa live. Então, quem quiser se manifestar, só aparecer aqui e chamar que a gente já
já dar espaço para vocês falarem, seja por áudio ou mesmo digitar, tá legal? Bom, enquanto não está Ô, chegando Edu, nenhuma pergunta, pois eu não, queria, professor? eu queria aproveitar, então, e dizer para todos os participantes que o primeiro dia de curso, que vai ser no dia amanhã, né? 22 de fevereiro, vai ser uma aula aberta, né? Para todo mundo que se inscreveu no link para participar dessa aula aberta, possa ver como que é a dinâmica desse nosso curso, né? Então, a aula vai estar aberta, quem se inscrever consegue, então, participar das aulas, de todas as aulas de amanhã que vão ocorrer, que é o primeiro dia de aula do curso, e se ficarem interessados, se gostarem, né, se matricularem no curso para seguir adiante, né, nós temos a oportunidade de oferecer para vocês um curso completo com profissionais que sabem fazer estudo clínico, que botam a mão na massa, que sabe que o cachorro, muitas vezes, quando a gente vai fazer ouvir um batimento cardíaco dele, ele está tão feliz que o batimento cardíaco dele está lá em cima. Então, é uma realidade, muitas vezes, o batimento cardíaco do animal está acima do normal considerado para a espécie, não porque ele está sofrendo de dor, né? Mas porque ele está feliz, né? Acontece isso, é o gato ronronando e a gente não consegue, ao escutar ele, né? De tanto ronrono que ele dá. É esse tipo de experiência que a gente vai conseguir passar para as pessoas. Então, não esqueçam que amanhã a aula vai estar aberta, é o nosso primeiro dia de aula. Inscrevam-se para vocês participarem, se vocês ainda não inscreveram no curso. E quem já se inscreveu no curso vai se deslumbrar com um curso completamente inovador no Brasil, né? Talvez no mundo, especificamente o MBA para pesquisa clínica não tenha. A gente sabe que tem alguns cursos de pós-graduações lato sensu quanto à pesquisa clínica veterinária, cursos muito pontuais e não tão abrangentes como a gente está oferecendo para as pessoas. A gente fica à disposição aqui, quem quiser fazer algum tipo de pergunta para o curso, ou para a Luísa quanto ao bem-estar animal, que é a nossa especialista, uma das especialistas que vai estar com a gente junto ao nosso curso. Estamos aqui à disposição, fiquem à vontade de perguntar ou pelo chat, ou de chamar aqui para a gente abrir o microfone para vocês, tá bom? Muito bom, obrigado mais uma vez, professor. Aliás, professora, vimos seu gato passando aí. Aqui tem dois dormindo na minha frente também. Seguinte, pessoal, ó, o professor Guto falou, mas é bom a gente ressaltar para vocês, tá? Vou repetir algumas informações antes de despedir dos meus convidados. Eu quero lembrar a todos vocês, então, mais uma vez, hein, estamos com inscrições abertas para o MBA em Pesquisa Clínica Veterinária da Faculdade PSEG. Essa é a ótima notícia. O curso acontece, como bem o professor já explicou, um final de semana por mês, sábado e domingo, no formato online, ao vivo, mas quem não puder assistir na hora, no momento, no final de semana, sem problema, vai estar tudo gravado para assistirem quando quiserem. É uma oportunidade ideal, então, para profissionais que querem se manter atualizados ou ingressar na área, ou mesmo aprimorar suas habilidades, tá? Então, agora temos uma notícia melhor ainda. Estamos com promoção de lançamento do curso e últimas vagas. Além disso, temos condições especiais de 30% de desconto para mestrandos e doutorandos e 40% para empresas associadas ao Sindan. E você também pode financiar o seu curso pelo Sicoob Cocre. Então, tem todos os benefícios possíveis e imagináveis para vocês, de fato, investirem nessa área em constante crescimento e expansão no Brasil e no mundo. Bom, então quer saber como são nossas aulas? Como bem o professor Guto já falou, neste final de semana, tá? Amanhã e domingo, amanhã, dia 22 já, temos uma aula inaugural aberta. É só acessar o nosso site mbapesquisaclinicavet.com para saber mais. Bom, hoje discutimos então bem-estar animal em estudos clínicos veterinários, abordamos seus principais desafios, impactos, tendências, perspectivas e tivemos muitos insights, respostas valiosas sobre boas práticas, exigências regulatórias, tendências futuras na área. Bom, é o seguinte, então eu quero agradecer mais uma vez aos nossos convidados por compartilharem seu tempo, expertise conosco. Foi um prazer contar com a participação de vocês. Para continuar acompanhando nossos conteúdos, pessoal, e ficar por dentro também dos próximos episódios, é só seguir a gente nas redes sociais. Lá vocês encontrarão novidades, materiais exclusivos e muito mais. E quero agradecer também toda a nossa equipe que tornou esse videocast possível.
Lá começou com o roteirista que a gente trabalhou junto, o Felipe, hoje a Mariana e também a Tiffany na técnica, fazendo essa transmissão ao vivo aqui para vocês. E é isso, ó. Inclusive aqui no chat tem o site, tá? Para vocês só copiarem e colarem se quiser. Eu falei, mas está reforçando aqui. Bom, eu praticamente já me despedi, mas eu quero deixar algumas palavras finais para o professor, para a professora, aquelas considerações finais com o nosso agradecimento a vocês. Bom, eu quero agradecer a oportunidade, não só de poder conversar com vocês aqui, explicar um pouquinho também sobre o bem-estar, mas principalmente a oportunidade de ser professora do curso, um curso, como o próprio professor Luiz falou, é um curso diferenciado, é um MBA que a gente ainda não tinha e que estava precisando no Brasil, e como mesmo o professor falou, a parte de bem-estar, ela é necessária para qualquer profissional que lide com animais. Independentemente da pesquisa clínica, independentemente da área de atuação, esse MBA vai muito além do que ele se propõe a ser. Então, o conhecimento de bem-estar, o conhecimento de comportamento, o conhecimento de normas regulatórias é importante para todos os profissionais que lidam com animais. Então, fica aqui também o meu convite para quem ainda não se inscreveu nessa pós, nesse MBA, para assim fazer, porque vamos ter muitas aulas aí juntos para podermos desvendar os mistérios do bem-estar e afins. Professor? Luísa, muito obrigado, viu, pela sua presença aqui nesse nosso bate-papo, né? É um prazer muito grande ter profissionais né, dessa capacidade, né, desse conhecimento e poder transmitir isso dentro do nosso curso. Eu agradeço muito a sua presença aqui, Luísa, o seu aceite de ser a nossa professora, uma das professoras de bem-estar animal, né, voltado principalmente na área de cães e gatos, que cada vez mais aumentando esse mercado, né, de produtos pet, né? Então, importantíssimo a gente ter esse conhecimento, esse cuidado com esses animais que são muitas vezes desconhecidos, né? Principalmente os felinos, né? A gente tem muita ignorância, né? de o que o felino está se sentindo, se ele está bem, se ele está mal. Às vezes ele fica quietinho, tem alguma coisa errada com aquele animal. Na verdade, ele está ótimo, ele está querendo ficar quietinho ali, né? Então, é muito importante essa sua experiência para a gente, né? Que mexe com pesquisa clínica e essa oportunidade, então, de poder interagir com você. Eu agradeço mesmo a sua presença aqui, a seu aceite para participar do nosso curso e falar para todo mundo que quer verificar como que funciona o curso, participar então da aula aberta amanhã, entre no nosso site mbapesquisaclinicavet.com para vocês se inscreverem então na aula aberta de amanhã, para vocês poderem então sentir um gostinho de como que vai ser a aula do professor André Cutro, o professor Rodrigo, amanhã. Tá fantástica a aula, então fiquem à disposição aí de vocês poderem participar amanhã, tá ok? Muito obrigado, Edu, muito obrigado ao PSEG pela sua oportunidade e amanhã estamos juntos lá para começar o nosso curso. Obrigado, nós que agradecemos pelas presenças maravilhosas dos professores, né, e também coordenador do curso, o professor Guto, professora Luísa, e assim chegamos, pessoal, ao fim de mais um videocast Pesquisa Clínica Veterinária. Então, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui, também se informaram sobre, alguns trouxeram perguntas, enfim, obrigado de qualquer forma pela participação e principalmente pela presença. Combinado? Nos vemos no próximo episódio e até lá!